Olá, meus amigos. Primeiramente, um bom dia. Jamais podemos deixar a educação do lado e esquecer nossas raízes. O que eu vou mostrar para vocês agora é muito indignante. O tamanho da canalice que pode chegar a uma pessoa. De repente, apenas por defender de forma aguerrida e eficaz o meu cliente, virei inimigo por parte da direita. Gente, tem uma parte da direita, quase que insignificante, que vive de falar mal da direita, não enfrentam a tirania, não enfrentam o tirano, mas se dizem bolsonaristas. Tudo bem, é o trabalho deles, não é disso que se trata. Agora, não admito que criem mentiras. Olhem só isso daqui. Esse cidadão, um tal de Kim Paim, que mora na Austrália, do outro lado do mundo, ele constantemente faz ataques desnecessários a mim. Mas agora ele passou dos limites. Ele trouxe uma postagem minha de 1º de outubro de 2022 para falar que eu não defendi o presidente Bolsonaro na eleição, que eu não apoiei o presidente Bolsonaro. Gente, é muita canalice. A insuficiência cognitiva e a deficiência de interpretação de texto fez com que esse indivíduo dissesse que eu falei em 2022 que eu não sou bolsonarista. Preste atenção, analfabeto. Esse texto foi para os isentões. Eu quis dizer o seguinte: em 1º de outubro, as pesquisas estavam muito parelhas. Eu escrevi esse texto para dizer o seguinte: você, olha aqui, ó, antes de qualquer coisa que você pode dizer. Então eu quis dizer o seguinte: ó, antes de qualquer coisa, você pode dizer: não sou Bolsonaro e não sou Lula. Eu estou falando para quem ainda não decidiu entre Bolsonaro e Lula, seu imbecil. Eu estou dizendo o seguinte: você que ainda não se decidiu entre Bolsonaro e Lula, você pode dizer não ser Bolsonaro, não ser Lula. Mas e daí? Temos que ir para a urna. Em quem você vai votar? Eu estou tentando converter os isentões para o nosso lado. Eu estou tentando convencer aqueles que estão em dúvida a votar no Bolsonaro. É óbvio. Quem estava com Bolsonaro aqui já estava com Bolsonaro. A eleição estava chegando. Precisávamos convencer os votos em brancos, os indecisos. É assim que se ganha uma eleição. Olha só, você pode não ser Bolsonaro ou Lula, mas querer negar o quanto a nossa economia melhorou na gestão atual não me parece razoável. Temos hoje menos inflação do que os Estados Unidos, mais crescimento, temos a menor taxa de desemprego. Eu convencendo as pessoas a votar no Bolsonaro. Temos a menor taxa de desemprego das últimas décadas. E empresas públicas como os Correios, antes deficitárias, dão lucro. Ele pega esse texto aqui para jogar para a galera dele que eu não sou bolsonarista, que eu não defendi o Bolsonaro em 2022. É muito canalha. Ele só esqueceu de olhar bem as minhas redes e ver minha postagem. Onde eu estava em 2018, quando o presidente Bolsonaro ganhou a eleição, aqui estava eu, com meu amigo Felipe Francischini, em cima de um caminhão, comemorando a vitória do presidente Bolsonaro. Ó, o Felipe com a camisa do Bolsonaro. Olha a data aqui, olha a data aqui. Vitória no segundo turno, 28 de outubro de 2018. Em Curitiba, minha cidade, comemorando a vitória do presidente Bolsonaro. Imagina se ele tivesse achado essa minha foto aqui, ó, criança na escola fazendo L. Não, isso daqui é arminha, desde pequeno. E olha só como eu estava com a minha família no dia da eleição em 2022. Olha só, 2 de outubro de 2022. E olha só, não fui candidato em 2018. Era só falar que era bolsonarista que se elegia. Não me viram nas urnas. Em 2022, eu não estive nas urnas. Em 2024, eu não estive nas urnas. Mas, Jeffrey, você surgiu agora. Ah, é? Olha isso daqui. 22 de fevereiro de 2021, live nas minhas redes. Eu usava óculos ainda. Antes da cirurgia, eu operei para tirar o óculos. Liberdades individuais nas minhas redes versus recentes decisões do STF. Com o meu amigo, deputado federal, Felipe Barros. Aqui fizemos uma live juntos a rebater as atrocidades que o STF já vinha fazendo contra direitos e liberdades individuais. Ele, o único bolsonarista da Terra, que vive criticando toda e qualquer pessoa que se diga bolsonarista. Falou que é bolsonarista, ele vai te criticar.
ele encampou essa foto que o MBL utilizou contra mim essa semana. É, o MBL. Aqueles caras que têm como missão e objetivo de vida atacar Bolsonaro. Chamam todos os dias o Bolsonaro de burro. Exatamente. O MBL começa a utilizar essa foto contra mim esta semana para dizer que eu não sou de direita. Então, ele usa essa foto contra mim para falar que eu não sou bolsonarista. O MBL usa essa foto contra mim para falar que eu não sou de direita. Essa foto está no meu Facebook. Entrem lá. 23 de novembro de 2018. Essa foto continua lá. Vocês acham mesmo que eu não sabia que iam revirar minha vida? Por que essa foto tá lá? Por que eu nunca deletei? Vocês acham mesmo? Eu, um advogado criminalista, há 14 anos, que vivo de defender pessoas que precisam de advogado criminalista. Vocês acham mesmo que eu não sabia que seria revirada do avesso a minha vida? Mas é claro que eu sabia. E essa foto aqui não tem problema nenhum. E eu vou explicar para vocês. Não sei se eu já disse para vocês, mas eu sou professor da Escola da Magistratura Federal do Paraná. É uma associação dos juízes federais do Paraná, a PAJUF, que tem uma pós-graduação e um curso preparatório para concurso de juízes federais. Eu leciono processo penal. Inclusive, uma das minhas ementas é prisão preventiva, prisão temporária. Olha só a fotinho que eu tenho no site, porque eu sou professor lá desde 2016, tá? Esse evento aqui foi um evento institucional da associação. O ministro Fachin estava se tornando membro da Associação dos Juízes Federais, e eu, como professor, fui ao evento. Só que, em 2018, esse cara esqueceu de contar para vocês, o Fachin não era inimigo da direita, o Fachin era inimigo da esquerda. Em 2018, no dia que eu estava tirando essa foto, o Fachin era relator da Lava Jato e defendia a Lava Jato e já tinha negado mais de 10 habeas corpus para o Lula. Sim, o Fachin estava inimigo da esquerda, era o maior traidor do PT da história. Tanto que recentemente saiu essa matéria na Folha de São Paulo para lembrar quem era o Fachin. Antes de beneficiar Lula, Fachin rejeitou ao menos 10 vezes retirar processo da Lava Jato de Curitiba. Olha só, hoje crítico, Gilmar Mendes também defendeu a Lava Jato. Então, 2018, Fachin defendia a Lava Jato com unhas e dentes. Foi em 2021 que o STF dá aquela reviravolta que o Fachin começa a colocar as garras de fora. Então, ali era um evento institucional. E eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu tenho muito orgulho de estar professor na SMAF até hoje, por quê? Vocês não têm ideia o que eu passei de preconceito quando, em 2018, eu me posicionei que eu ia votar no presidente Bolsonaro. Gente, em 2018, eu me posicionei, irei votar no presidente Bolsonaro. Gente, eu virei inimigo da comunidade jurídica. Ali, todas as portas foram fechadas para mim, em universidades, palestras. Ninguém me chamava mais para dar palestra na OAB, para dar palestra em eventos jurídicos. Vocês não têm ideia. Eu fiquei leproso quando eu me posicionei enquanto cidadão que eu ia apoiar e votar no presidente Bolsonaro. A SMAF, que tem uma reputação gigantesca, manteve as portas abertas para mim e estou lá até hoje. Então essa foto eu nunca vou tirar dali. Essa foto não vai ser deletada, por quê? Porque faz parte da minha história. E eu não tenho nada a esconder da minha história. Inclusive, essa gente que está querendo me atacar agora, que dizem que eu surgi de repente, precisa investigar mais. Volta lá na minha vida e dá uma investigada. Da onde eu vim, como eu cheguei onde eu estou, tá? Pouca gente sabe da minha história. Eu sou o primeiro advogado da família, formado em uma faculdade pequena, sem qualquer relevância, e eu comecei a atender em cafezinho. E Deus foi quem cuidou de mim até aqui. Eu comecei a atender em café, emprestar escritório de amigo, tá? Fui ter o meu primeiro escritório só em 2017, e aí hoje eu tenho um escritório, graças a Deus, muito bem sucedido. Mas eu ralei para estar até aqui e eu fiz uma opção, virar leproso para o mundo jurídico que é de esquerda. E agora eu tenho que ver um indivíduo desse que está querendo dar pitaco na minha vida via IAD, né? O cara está querendo ajudar o Brasil via IAD, criticando história de pessoas que abriram mão em 2018 de estar na comunidade jurídica. Naquele momento, 2018, eu estava dando palestra, eu estava participando de grupos jurídicos, grupo de estudo, eu era chamado para presidir mesa e, de repente,
o Jeffrey desaparece. Inclusive, eu iria dar uma palestra segunda-feira na PUC, isso eu vou contar depois nas redes de forma mais específica. Eu ia dar uma palestra segunda-feira agora na PUC e cancelaram, o reitor pediu para cancelar a minha participação. O evento vai ter, o seminário vai ter uma universidade particular do curso de Direito. Não queremos ele aqui. Vocês não têm ideia, nós estamos em 2025. Eu tenho portas fechadas na comunidade jurídica desde 2018, quando eu me posicionei a votar o presidente Bolsonaro. E não tem problema, eu tenho seguido a minha vida com a graça de Deus. Mas calma que os ataques não param por aí. Ele pega esse vídeo e continua nas minhas redes, 2016. Olha a carinha aqui, magrinho. E esse vídeo aqui, 2016, eu dava aula em 2 faculdades, tá? De Direito Penal e Processo Penal, e já dava aula nessa associação que eu contei para vocês, na Escola da Magistratura Federal do Paraná. E houve a condução coercitiva do Lula. E daí eu gravo esse vídeo para explicar, tá, por que juridicamente não se admite condução coercitiva. E eu não tive vergonha de explicar. Eu deixo muito claro nesse vídeo, olha só, é um menino, né? Não é o mesmo Jeffrey de hoje, mas é o mesmo Jeffrey de posições ideológicas desde sempre. Esse menino, já professor de Direito, imagina só, aos 23 anos eu comecei a dar aula de Direito, né? Aqui eu explico juridicamente para quem? Para os meus alunos. Veja, há direito constitucional, há direito processual penal, e eu deixo bem claro aqui, vocês sabem que eu não sou Lula, que eu não gosto do Lula. Eu deixo bem claro no vídeo. Mas juridicamente a condução coercitiva é inconstitucional. Então é uma aula. Ele pega isso daqui e fala, ó, Chiquini defende o Lula desde sempre. Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre isso. Sabe por que eu não defendo o Lula e eu nunca defendi esse cidadão? Porque eu fui advogado na Operação Lava Jato. E aos 24 anos advogado na Operação Lava Jato, eu, em 7 processos da Operação Lava Jato, a 1 metro de distância, eu vi o depoimento do Vacari, eu vi o depoimento do Cerveró, eu vi o depoimento deles vomitando o que é PT e o que é Lula. É por isso que eu não defendo o PT e eu não defendo o Lula. É por isso que eu sou de direita. Porque eu vi, não foi o Fantástico que me falou, não foi o Kim Paim que fez dossiê sobre a esquerda que me convenceu a ser de direita. Eu vi o Cerveró e o Vacari vomitando o que é esse intestino grosso, Partido dos Trabalhadores e o que é Lula. Então, rapaz, quando você estava pensando em falar que é de direita, tá? Eu estava na Lava Jato, ouvindo o PT vomitar aquelas verdades e replicando aquilo para os meus amigos, para os meus familiares, para os meus parentes. Eu tive portas fechadas na pele no mundo jurídico, tá? Porque eu me posicionei em 2018 a favor do presidente Bolsonaro. Então, uma canalice muito grande pegar um texto de 2022 que eu escrevi para converter os isentos, para converter as pessoas para o nosso lado, para falar que eu não sou de direita. Olha isso daqui. E não para aqui não, tá, gente? Não para aqui não. Ele critica todo mundo, ó. Agora criticou o Marcília, critica o Nicolas. Ninguém presta, é só eles. Foi só eu sair em defesa do Felipe, como advogado do Felipe, e representando a vontade do Felipe, porque tudo que eu falei e tudo que eu escrevi representam a vontade do Felipe em rebater a narrativa do regime que sua entrada nos Estados Unidos foi mero erro, desejo do Felipe. Foi só eu fazer isso que pronto, de repente, viro inimigo dessa parte da direita que não aceita mais ninguém que não faça parte desse mundinho deles. Cara, vocês só batem nas pessoas, ninguém presta. Agora, quer fazer dossiê sobre as pessoas. Não esqueça que eu sou advogado criminalista e eu conheço a história de vocês. Eu falei na cara daquele cidadão ontem que eu conheço a história dele. Eu falo na tua cara que eu conheço a história de quem está com você, tá? Então é o seguinte, você quer falar da história das pessoas? Eu posso falar das suas histórias também, como por exemplo, Arthur Machado. Dá um Google aí, quem é Arthur Machado, Kim Paim? Então assim, esse cidadão é um insignificante para o mundo real, é um cara que só existe no mundo IAD, no mundo real, e criticou inclusive o Marco Antônio do Fio Diário, porque o Marco Antônio quer ser candidato. E qual é o problema do Marco Antônio
ser candidato. Eu quero o Marco Antônio senador. É um cara honesto, é um cara correto. Quem que você quer no Senado? Você quer o centrão? Você quer a esquerda? Você quer que o centrão e a esquerda dominem a política? Por que o Marco Antônio é chamado de Lesse? Olha que ofensa, suja. Só apelidam as pessoas, ofendem as pessoas, né? O Marco Antônio vira inimigo porque quer ser candidato. Que bom que tem pessoas do lado certo se posicionando politicamente. Que bom! E eu não tenho vergonha de apoiar pessoas corretas como o Marco Antônio, tá? Então, assim, eu acho que é hora de respeitar a história de todo mundo. Todo mundo tem história. Você, Kim Paim, tem sua história. Todo mundo tem sua história. Agora, gente, não dá para ficar encampando tese da esquerda, tese do regime, tese do MBL para apoiar aliados, né? Faz o seguinte, faz dossiê contra os tiranos que estão aprisionando o presidente Bolsonaro. Não faz dossiê contra a direita o tempo todo. Pode fazer também, porque é liberdade. Você é livre para fazer dossiê contra quem você quiser. Agora, não tem na tua página um dossiê contra os tiranos que estão aprisionando o Bolsonaro. Você não é bolsonarista? Você não é tão bolsonarista, o único bolsonarista do mundo? Sabia que Bolsonaro está preso por causa de tirania? Faça um dossiê contra os tiranos. Nos ajudem. Me ajude. Eu que estou na linha de frente. Eu que de beca já enfrentei o regime e daqui 2 meses vou enfrentar de novo, ou melhor, daqui 1 mês vou enfrentar de novo na defesa do Kid Preto. Eu defendo o Tenente Coronel Azevedo, que está sendo acusado que iria matar o ministro Alexandre de Moraes. Não iria, ele é inocente, ele não tem nada a ver com nada, e sequer existe essa história, isso é uma ficção. Tá? Daqui 1 mês estarei em defesa do Coronel Azevedo na tribuna, né? E daqui 2 meses em defesa de Felipe Martins de beca. Faz o seguinte, nos ajude, faça um dossiê contra aqueles que estão do lado da tirania, faça um dossiê contra o Gilmar Mendes, faça um dossiê contra os ministros, por exemplo, o relator que está fazendo inúmeras injustiças contra o presidente Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes. Então veja, gente, ficam jogando para a galera dele só isso daqui. Vivem disso de mentiras. Aí o que acontece? Pegam um corte desse daqui, caramba, em 2022 o Chiquini foi contra o presidente Bolsonaro. E eu escrevendo um texto, né, porque as minhas redes sempre foram aquecidas, né, tem crescido a cada dia, mas sempre foram movimentadas, né, tentando convencer aqueles que estavam em cima do muro, principalmente por causa da pandemia. O momento de 2022 eram pessoas que não queriam votar no Bolsonaro por causa da pandemia. E eu explicando as outras qualidades do presidente Bolsonaro, as demais qualidades para converter as pessoas. Esse cidadão que não quer que ninguém seja de direita, só ele é de direita, ele e o MBL, só eles são de direita, né? Agora me ataca com mentiras. Poxa, me atacar com algo que de fato eu tenha feito e tenha feito errado, fique em liberdade, eu não vou nem gravar vídeo para rebater, tá? Gravar vídeo para me atacar em algo que seja real, algum erro real meu, eu não vou nem rebater. Eu tenho humildade de vir a público e pedir desculpa. Agora contar mentira, não. Isso é injusto. Tá bom? Gente, eu tô sem terno e sem gravata, que hoje é sábado. Eu tô na chácara, vocês viram? Cachorro, passarinho. Mas eu precisei gravar esse vídeo porque é o seguinte. Eu não nasci de terno, eu não nasci em berço de ouro, eu lutei pra estar onde eu tô. Não dá pra um cara do outro lado do mundo contando mentiras sobre minha pessoa. Eu sou um pai de família, né? Eu sou um pai de família, eu estou enfrentando olho a olho a tirania e não posso admitir que um cidadão desse venha prejudicar o meu trabalho com mentiras, tá bom? Tirem suas próprias conclusões, eu sou Jeffrey Chiquini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.